Olá, aqui é Matheus Dantas e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a falar as horas em inglês. Falar em inglês, exatamente assim, que horas são, pode ser um pouquinho difícil assim se você tentar, porque tem alguns jeitos um pouquinho mais sofisticados de falar, que pode ser complicado para quem está aprendendo, mas tem um jeito infalível que eu vou lhe ensinar, um jeito mais simples de você nunca errar as horas em inglês. Primeiro de tudo, como é que a pessoa perguntaria assim, tá, mas que horas são? Exatamente, que horas são? Em inglês, a pessoa vai falar What time is it? What time is it? Não é que horas são. Em português a gente é acostumado a falar assim, né? Que horas são? Mas em inglês vai ser what time, what de o que, time, que é tempo, what time, o que tempo, qual tempo, is it, é ele. É como esse it ele é meio abstrato, né? It está se referindo a que horas é ele. Ele o quê? O relógio, o tempo. Isso aí fica a sua interpretação. Mas a frase é usada, se você quiser perguntar para alguém que horas são, você vai ter que dizer exatamente what time is it? E se você está nos Estados Unidos e alguém pergunta para você what time is it? Você sabe, opa, essa pessoa quer saber que horas são. Como é que você responderia isso? Na prática, de supetão, você tem que dizer que horas são. Tem alguns jeitos, ou quando eu falei de alguns jeitos mais sofisticados, é tipo assim. Digamos que são 8h45. Em português, você poderia dizer que são 15 para as 9. Em inglês, o jeito de falar isso, e aí se você for um aluno básico, me desculpe que isso aí pode confundir um pouco você, mas espero que não, mas só para você saber que existe esse jeito de falar, que é a quarter to 9. 8h45 vai ser a quarter, esse quarter que eu falei é quarter, esse quarter, que é o quê? É um quarto. É um quarto de quê? Um quarto de uma hora. Uma hora tem 60 minutos. Quanto é um quarto de 60 minutos? 15. Então, o que ele está dizendo é It's a quarter to 9. É um quarto para 9. Ou seja, 8h45. Esse é um jeito, como eu disse, um pouquinho mais sofisticado para dizer isso. E o outro exemplo seria tipo assim, digamos que a pessoa passou um tempinho mais, é 9h15 agora. Meia hora se passou, de 8h45 agora é 9h15. A pessoa pode dizer 15 past 9. O que seria isso? 15, que é 15, past 9. Past tem a ver com passado. E 9 é 9. Então, 15 past 9 significa que são 15 passados das 9. E de repente, se você está nos Estados Unidos, você está lá e pergunta para alguém a hora, what time is it? A pessoa de repente vai responder assim. Se for 8h45, it's a quarter to 9. It's a quarter to 9. E aí você pode achar estranho, né? Se você não souber isso aí que eu falei do quarto, né? Esse quarter. E se for 9h15, a pessoa pode dizer it's 15 past 9. 15 past 9. 15 passados das 9. Agora, tem um jeito melhor, bem mais simples para você falar isso aí. Sabe como é? Simplesmente você vai dizer o primeiro número da hora e vai dizer depois o segundo número, que é o número dos minutos. Só isso. Em português a gente falaria 8h45 no primeiro exemplo e falaria 9h15 no segundo exemplo. Agora, em inglês você pode esquecer esse i. Essa junção aí de 8 e 45. Não é assim. Você simplesmente vai dizer 8h45. Só isso. E no outro exemplo não é 9h15. Você vai dizer 9h15. No caso do primeiro exemplo, 8h45, vai simplesmente dizer 8:45. Então sua resposta completa seria, alguém vai lhe perguntar, hey, what time is it? Aí você responde, it's 8:45. Segundo exemplo, a pessoa pergunta, what time is it? E você responde, it's 9:15. It's, porque você tem que botar o it. It é uma coisa que não tem escapatória. Se você ainda não se acostumou, não se preocupe que você vai se acostumar. Em inglês é cheio de it. Esse it é uma coisa abstrata. É como se você estivesse dizendo. Você não pode dizer simplesmente como a gente costuma dizer em português. A gente vai direto pro né? A gente tem que especificar um pronome. O quem é esse Então a gente bota it. Que it é o quê? O tempo, o relógio, seja lá o que for. A gente tem que botar algum it. Por isso que fica it's 8:45 e it's 9:15. Exatamente assim. Acabou. Então você já acertou a hora. Só isso. Então como é que você faz para matar isso aí e sempre acertar a hora? Você nunca precisa usar esses quarter to não sei o que, quarter to 9, to 7, to 8, ou a
15 past 7. Não, não precisa nada disso. Simplesmente saiba os números. Se você for craque em saber os números de 1 a 100, você está feito. Basta isso. Se você souber como ouvir, como pronunciar cada um dos números, acabou, é só isso. Então saiba memorizado de 1 a 19, porque são números completamente únicos na pronúncia, e depois saiba as décadas de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 até 90. Aí você só vai fazer uma junção de 20 a 90, só você pegar. Por exemplo, eu quero aleatoriamente o número 26. Eu vou pegar o 20 em inglês, a década de 20, que é 20, e junto com o 6. O número 6 em inglês é 6, então 26. Se você quiser falar, por exemplo, 54. 50, na década de 50 é 50, aí juntou com o 4, fica 54. Então é isso, você vai facilmente saber dizer as horas em inglês, apenas falando os dois números. Primeiro o número da hora e depois o número dos minutos. Por exemplo, aleatoriamente, eu vou dizer aqui para você, vamos dizer que são 2h47. Sei lá, um aleatório. Você olha para o relógio, são 2h47. Vai dizer 2:47. Só isso. It's 2:47. Se você disser 2:47, já acertou. Agora, você vai usar um outro truquezinho que você tem que saber, é a questão do AM e PM. Se for de manhã, você vai dizer AM. Quando eu dei esse exemplo, de 8h45, pode ser 8h45 da manhã, como pode ser 8h45 da noite. Como é que eu diferencio? Óbvio que na vida real, você pode olhar para o céu, se está claro de manhã, se está escuro de noite. Mas se você quiser marcar um encontro com alguém e quiser ter uma reunião, ou você quer especificar para a pessoa escrevendo assim um texto, você poderia botar bem assim, 8h45, 8:45, e aí o AM quer dizer de manhã, e o PM quer dizer de noite. Então é assim que você vai separar. O AM é qualquer hora até meio-dia, você chama de AM. E passou de meio-dia até meia-noite, você vai usar o PM. Inclusive, também você precisa saber que quando você estiver se referindo a exatamente meio-dia e meia-noite, existem termos específicos para eles. Quando você quiser se referir a meio-dia, você vai dizer noon. E quando quiser dizer meia-noite, você diz midnight. E outra coisa importante de saber também para dizer as horas é que eu falei para você sobre primeiro o número da hora e o número dos minutos. Mas se a hora for fechada, for 00, por exemplo, se for exatamente eu estou dizendo aqui às 8 horas, se for eu disse 8h45, mas se digamos que não é 8h45, são 8 horas, você precisa dizer 8 o'clock. Você não vai dizer 8:00, você vai dizer 8 o'clock. Exatamente assim. Se for 9 horas, é 9 o'clock. Se for 7 horas, é 7 o'clock. E você não pode dizer o o'clock AM, nem o'clock PM. Você precisa especificar assim. Digamos que agora são 7 da manhã. Você vai dizer it's 7 o'clock in the morning. Por quê? Porque é na manhã. Não é 7 o'clock AM. Isso não pode. It's 7 o'clock in the morning. Morning, que é manhã. E se for de noite, eu sei que de noite, muita gente vai falar night, mas nesse caso não diga night. Você vai dizer it's 7 o'clock in the evening. Evening quer dizer noite. Não é legal que você vai dizer it's 7 o'clock in the night. Eu diria para você que é melhor você botar evening, tá mais certo, é mais usado que você diga it's 7 o'clock in the evening. E se for de tarde, você vai dizer afternoon. Se for 1 da tarde, você não vai dizer 1 da manhã, nem da noite. Você vai dizer it's 1 o'clock in the afternoon. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e tenha aprendido, assim, num vídeo bem rápido. Eu acredito que eu toquei em todos os pontos necessários, básicos, para você saber, entender e falar as horas em inglês. Obrigado por ter chegado até o final desse vídeo e até o próximo vídeo.